Boa noite. No programa desta terça-feira, a gente entrevista Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. Vamos trazer um balanço da instituição neste ano e debater sobre a economia do RN. E mais, vereadores governistas protestam e esvaziam sessão na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, nas cidades que possuem os serviços da TCM, você que nos assiste em Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Pau dos Ferros, Açu, todo o estado acompanhando aqui o programa de política de todas as noites da TCM. Hoje a gente fala sobre economia, fala sobre o comércio de Mossoró, também a expectativa do Natal, o balanço do ano da CDL Mossoró com Estênio Max. Você de casa participa através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 98802-8941. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, vamos de informação. Cumprindo a decisão judicial, a Prefeitura de Mossoró enviou para a Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, já hoje, o projeto de lei que trata da implementação da hora relógio à jornada de trabalho dos professores da rede municipal de ensino. O município é réu no processo, portanto, é obrigado a cumprir a sentença judicial. De acordo com a intimação recebida pelo município, dispõe sobre 30 dias para anexar ao processo os documentos comprobatórios das providências iniciais adotadas para cumprimento da obrigação. A decisão judicial em questão originou-se a partir da ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que pede o município de Mossoró a implementação na rede municipal de ensino, o cumprimento da jornada de trabalho dos professores do magistério com base na hora relógio. A gente falou recentemente sobre este assunto aqui com Marleide Cunha, vereadora e sindicalista. Vai mudar. Ao invés dos 50 minutos da hora aula, como é hoje, vai ser 60 minutos, ou seja, hora relógio. Mas eu entrei em contato com a comunicação da Câmara, que falou sobre o envio do projeto, mas vai buscar no jurídico da Prefeitura sobre os próximos passos a serem adotados. Falei também com o procurador, Raul, que disse que realmente a secretaria mais apta a falar sobre o assunto é a da Educação. Falei com o promotor Olegário Gurgel, promotor da Educação aqui em Mossoró. Ele afirmou que já está havendo reuniões, tratativas entre Ministério Público e Prefeitura para dar sequência a perguntas que estamos todos nos fazendo. O que vai mudar para o professor? Vai mudar o expediente das escolas, dos demais profissionais que atuam na rede de educação? É isto que a gente não tem ainda de resposta, mas a gente vai buscar a atualização sempre para você. O projeto foi encaminhado hoje lá para a Câmara. E por falar em Câmara, a sessão de hoje do Legislativo Moçoroense foi encerrada, mal começou e já acabou por divergências entre os vereadores governistas e o presidente da Casa. Entenda na reportagem. Nesta terça-feira, os trabalhos do Legislativo Moçoroense começaram com bom quórum. A presença dos vereadores dava o tom de que iria ser uma sessão tranquila, com as votações programadas. Mas não foi bem assim. Logo após a leitura da ata, o vereador líder da bancada governista pediu a suspensão dos trabalhos. Mas o pedido foi negado pelo presidente. Tudo transmitido pela TV Câmara. Pedi a suspensão da leitura da pauta e também quero fazer um pedido para que possamos suspender a sessão por 30 minutos para tratar de assuntos internos da Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de uma posição da mesa diretora em relação ao meu pedido. Nós estamos à disposição após o término da sessão, líder. Senhor presidente, se reunir, a gente se reúne. Senhor presidente, eu vou convocar toda a bancada para que possamos esperar o senhor na presidência. Nós vamos deixar o plenário. Pode ficar à vontade, a gente encerra a sessão. As imagens da TV Câmara mostraram ainda o momento em que os vereadores deixaram a sessão. Com o encerramento da sessão, logo o plenário foi esvaziado.
Os vereadores de oposição se reuniram na sala de reuniões e os vereadores governistas foram até a sala do líder Genilson Alves. Nós conversamos com o presidente Laurence sobre o assunto. Eles pediram a suspensão da sessão para tratar de assuntos internos da Câmara. Eu falei que a sessão não precisava ser interrompida, que a gente podia tratar após a sessão. E os vereadores da bancada de situação, em mais uma manobra de perseguição ao próprio Poder Legislativo, que eles fazem parte, se esvaziaram a sessão mais uma vez, para não dar quórum, para que não tivesse a sessão, porque eles querem tratar de assuntos particulares da Câmara, que sequer eles disseram qual é. Então deve ser uma greve de vereadores, porque não recebeu o salário. Não receberam o salário porque o prefeito pediu para eles votarem contra o parcelamento. E enquanto tiver o dinheiro pouco, nós vamos priorizar aquelas pessoas que precisam mais, que são os servidores da casa, e os vereadores vão continuar sem receber salário. Vereador governista Raério Araújo criticou o presidente da casa. A situação da Câmara, o presidente não vem nem aqui. Praticamente, a presidência da Câmara é ocupada por mim quase todos os dias. Então, fica difícil a situação. Nós estamos aqui sem saber se vai receber salário, se não vai, se vai pagar funcionário, se não vai. A situação é crítica, então, no meu pensamento, ele foi leviano nesse sentido, que o vereador, o plenário, ele é soberano na votação. Se botar em votação e fosse derrubado, ficaria todo mundo normal. Mas, infelizmente, o presidente tomou outra atitude. Omar Nogueira, membro da oposição, também falou com nossa reportagem. O líder da bancada convidou os vereadores da bancada de situação para se retirar, prejudicando a sessão, e quem perde com isso são o povo de Mossoró. Muitas pautas hoje importantes, que toda sessão é importante. Isso é um absurdo o que fizeram hoje com a população de Mossoró. 10 vereadores governistas permaneceram na Câmara. No gabinete do vereador Genilson, debateram o assunto: finanças da Câmara. O líder governista informou que o movimento é legítimo. A pauta da sessão desta terça-feira vai ficar para quarta-feira. Nós utilizamos dos meios republicanos, lógico, uma reunião interna, e entender com o financeiro da Câmara, com o financeiro da Casa, para eles passarem uma transparência, como é que está todo o andamento dos trabalhos. Infelizmente, o presidente ele não quis se reunir com os vereadores e simplesmente foi embora. Mas nós vamos, sim, cobrar transparência dos recursos públicos. Tá aí uma sessão hoje que foi complicada, viu? Eu acho que ela entra para a história como uma das sessões mais, controversas aqui de Mossoró, né? Do Legislativo moçoroense. Nós falamos sobre este assunto lá na Rádio 95, no Meio Dia TCM. Você acompanha no YouTube da Rádio 95 o que a gente esmiuçou sobre as falas. Eu coloquei as falas na íntegra do vereador presidente Laurence, de Raério, de Omar e também de Genilson. Está lá na íntegra, a gente aí separa uns trechos para a reportagem, mas lá no YouTube da 95 você acompanha o que disseram, né, todos os parlamentares, ainda mais os nossos comentários, tanto de Tássio Araújo quanto os meus comentários. Então, realmente, situação muito difícil. Vamos ver como é que vai ser o clima amanhã, quarta-feira, né? Tem esse projeto da hora relógio, tem também toda essa questão da pauta da Câmara. Amanhã, possivelmente, a votação do orçamento de 2025. Então, amanhã, realmente, vai ter assunto na Câmara, viu? E a gente vai estar lá. Bem, vamos voltar aqui para o nosso estúdio para trazer a nossa entrevista de hoje com Estênio Marques, presidente da CDL. Desde já, Estênio, seja bem-vindo aqui. Eu sei que você passou por um momento cirúrgico, né? Está em recuperação ainda, mas veio conversar conosco aqui no cenário político TCM. Desde já, desejo aqui a todos nós melhoras, né? E recuperação plena. Mas vamos falar sobre o CDL, né? Vamos começar, antes da polêmica do ICMS, sobre o ano de 2024. Como que se avalia 2024, este ano, para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores do Rio Grande do Norte, né? Agora, estive acompanhando agora a TCM, né? Estela, que também é nossa diretora, aí rompendo as barreiras, agora passando também na capital do estado, e aí agora a TCM agora é estadual, para aproveitar e parabenizar o grupo, agradecer ao convite, Vonúvio. A gente passou por esse susto aí, mas um susto programado há cerca de 30 dias, e estamos voltando. É o primeiro meio de comunicação que eu estou vindo, e aquela vontade de voltar ativa, né?
E a pergunta é muito salutar. Nós iniciamos o ano com planejamento ainda em 2023, né, já de 2024, onde tinha vindo de um ano muito positivo, com convenção estadual sendo realizada em Mossoró, comemorando o crescimento no próprio CAGED dos empregos gerados em Mossoró, tanto no comércio, serviço, no retomada da indústria. E 24 ele foi um ano que continuou com essa pegada de crescimento, mostrando que mesmo agora, período que tem, no ano passado, ano retrasado, teve aquele momento de Copa do Mundo, esse ano já é o ano de eleição. Então, a gente tem um balanço ainda positivo, tanto de empregabilidade, veio o CAGED com os dados divulgados de Mossoró, que se destaca do cenário estadual, como sendo a cidade que mais emprega. E a gente tem uma expectativa muito boa agora, do fechamento com as vendas de Natal, onde devemos aí ter, ainda não com o índice pré-pandemia, que no Brasil se vendeu 73 bilhões de reais, vamos bater quase 70 bilhões, 100 mil empregos gerados diretamente. Então, temos muitas coisas a conquistar. A nível de CDL, nós tocamos um projeto que foi capitaneado pelas mulheres do CDL, que foi a fundação do CDL Mulher, com vários ciclos de palestras, né, capitaneado lá por Singrid, por Ivana, por Lucineide, também agora por Estela, e aí a gente conseguiu fazer essa simbiose, trazer a mulher, que hoje é o braço direito e esquerda da gente, para que ela tenha demonstre esse modelo empreendedor. As mulheres, na sua grande parte, são as grandes empreendedoras por trás dos comércios e às vezes ficam no anonimato. Eu sempre tive essa vontade da nossa diretoria de prestigiar as mulheres, e hoje as mulheres são bem atuantes, e agora em 2025 nós temos um grande desafio, vai ser o meu último ano à frente da entidade, recebemos a responsabilidade de trazer novamente aquela bela convenção, que já foi a maior em 2023, vamos repetir a convenção estadual em setembro, sendo 2 dias, na sexta e no sábado, e traremos aí uma forma de habilitar ainda mais o turismo de eventos, que aí já tem todo o calendário de 2025, e aí em setembro ele tem meio que um hiato, e a gente vai colocar aí já essa convenção que vai ocupar a rede hoteleira, vai movimentar a economia, vamos trazer nomes de nível nacionais, atrações musicais, palestrantes de renome local, que a gente tem que valorizar também as pessoas aqui da cidade, do estado, mas também com renomes nacionais. Então, um balanço positivo, aproveitar a audiência do seu programa e agradecer imensamente a toda a nossa diretoria, composta com 33 diretores, que na minha ausência, meu vice Damásio capitaneou lá e segurou a bandeira, e é isso aí que dá, você está uma boa harmonia dentro do seu quadro de diretores, e a gente conseguiu deixar a CDL firme e forte aí, na sua plenitude dos seus 63 anos. Bem, vamos de informação. Vamos para a Assembleia Legislativa. O deputado estadual Francisco do PT foi escolhido como parlamentar do ano de 2024 pelo Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A eleição aconteceu na manhã desta terça-feira no auditório Cortez Pereira e contou com a participação de jornalistas que cobrem as atividades da casa. Francisco teve 26 votos entre 45 jornalistas aptos a votar, destacando-se pela sua atuação no Legislativo ao longo do ano. A deputada Eudiane Macedo, do PV, ficou em segundo lugar com 5 votos, enquanto os deputados Galeno Torquato, do PSDB, Tomba Farias, do PL, Cristiane Dantas, do Solidariedade e Neilton Diógenes, do PP, receberam 1 voto cada. 10 profissionais não compareceram. Ao receber a notícia, Francisco do PT destacou a importância da honraria e dividiu o reconhecimento com eleitores, familiares e colegas de plenário. De forma muito honrosa, agradeço ao Comitê de Imprensa e aos jornalistas que cobrem as atividades dessa casa. Divido esse reconhecimento com outros colegas, principalmente com os 50.049 eleitores que me confiaram este mandato. Sinto-me muito honrado, foi o que afirmou o deputado Francisco do PT. A iniciativa do Comitê de Imprensa, presidido pelo jornalista Oliveira Vanderlei, é uma tradição consolidada na Assembleia. Criada durante a presidência do ex-deputado Carlos Augusto Rosado, a homenagem busca destacar o trabalho dos parlamentares que mais se sobressaíram ao longo do ano. O primeiro a receber o título foi o ex-deputado Roberto Furtado, em 82. O Comitê de Imprensa da Assembleia foi batizado com o nome de um jornalista, que eu vou pegar essa informação, porque no TP, infelizmente, faltou aqui, mas só para complementar essa informação,
eu fui convidado aqui pela TCM, né, representando o Mossoró, para exercer esse poder de voto lá na Assembleia Legislativa. Mas por conta da logística aqui do nosso trabalho, para o deslocamento da capital, nós não conseguimos exercer esse poder de voto, mas fica aqui o agradecimento a Oliveira Vanderlei e todo o pessoal do Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, que certamente aí deram um passo muito significativo, abrindo esta votação também para o interior do Estado. Parabéns a todos, parabéns ao deputado Francisco do PT, aí por ser escolhido o parlamentar do ano. Bem, o Comitê de Imprensa da Assembleia recebe o nome do jornalista Alexis Gurgel, em homenagem ao profissional que marcou história na cobertura política do Estado. Bem, para a gente iniciar aqui, né, o assunto ICMS, os deputados Gustavo Carvalho, Francisco do PT e Luiz Eduardo, além de Dr. Bernardo Amorim, debateram no horário destinado às lideranças partidárias sobre a situação econômica do Rio Grande do Norte. Este foi um dos assuntos de hoje na Assembleia Legislativa. O projeto do ICMS deverá ser votado no dia 17. Na pauta, 24 projetos de lei aguardavam a votação dos deputados, mas o quórum para a análise deve ficar mesmo para quinta-feira. Na primeira sessão da semana, os deputados tentam antecipar votações e concluir projetos que ainda estão pendentes nas comissões. O deputado Baldo Fernandes falou sobre o projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça sobre o monitoramento dos reservatórios hídricos do Estado. Nós estamos vendo, né, com efeito estufa, onde o clima de repente muda, né? Nós temos exemplo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, por precaução, nós precisamos que o Rio Grande do Norte tenha essa política pública de monitorar, né, os reservatórios, principalmente açudes, barragens, com um excesso, muito deles, da iniciativa privada. Então, esse projeto garante ao Estado o acompanhamento, o monitoramento, como também a fiscalização, que é muito mais importante, né? Mas há apenas 24 horas da apreciação do projeto do ICMS na Comissão de Finanças da Casa, os deputados voltaram a falar sobre os desdobramentos caso a alíquota pule de 18% para 20%. O deputado Gustavo Carvalho falou sobre o aumento da arrecadação no mês de novembro, que ficou 140 milhões de reais, superior ao mês de outubro. Pronunciamento acompanhado pelos deputados Luiz Eduardo e Nélter Queiroz. Já o deputado Francisco do PT, líder do governo na casa, explicou como será o trâmite do projeto após a apreciação na Comissão de Finanças. A partir do momento em que ela for votada nas comissões e for anunciada aqui em plenário, ela fica pronta para a votação em plenário. Existe uma expectativa de que essa data mais provável para a votação da matéria pelo plenário seja o dia 17, uma vez que tem aí já um calendário que aponta para o dia 18 como o dia da votação do orçamento. Então é isso, é aguardar. Acredito que no máximo no início da próxima semana essa matéria estará pronta e será deliberada aqui pelo plenário. Tá aí, existe agora, né, esse momento de aguardar a análise da comissão. Vamos falar aqui com o Estênio Max, porque ano passado eu estava pesquisando aqui no histórico do cenário político e Estênio, em 2023, esteve aqui também no cenário político falando sobre isso, porque o governo tentou, mas não conseguiu elevar a alíquota do ICMS, que estava em 18% para 20%. O governo tenta mais uma vez agora, em 2024. Ano passado existia um cenário, Estênio, e hoje é outro cenário. Mas como é que não só a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró, mas a CDL-RN, a FEComércio, enfim, como é que as instituições estão avaliando sobre este novo momento que o governo busca elevar o ICMS? Olha, Ronúvio, é até bom que faça uma retificação. Nós tivemos no ano passado, conversamos aqui no cenário político, meio que cravamos aí que tinha um trabalho muito forte de bastidor da FCDL, da FEComércio, todos os que fazem a Fierne também. Então, a gente fez um trabalho com números, com dados consistentes, onde demonstrava que naquela época ela estava a alíquota de 20%, né? E aí ele ia ser reduzida se não tivesse sido feita a prorrogação, que aconteceu em abril, onde em maio voltou para 18%.
E aí tinha sido feita uma projeção pelas entidades, onde nós teríamos aí, o governo projetou uma perda de receita de 750 milhões, e esse número não foi esse valor todo, né? Foi bem menor. E esse ano a gente está começando a viu agora na reportagem anterior, que teve um superávit de 140 milhões esse mês. Então, dentro das projeções, descontada a inflação, é um número que vem aumentando mês a mês. O secretário muito competente, um amigo pessoal, o Cadu, fala também dessa questão, vamos tirar o deságio, tirar a inflação, e quando coloca as despesas correntes líquidas do mês e que os reajustes que foram dados lá no passado, você não consegue fechar a conta. Aí tem que cortar na própria carne. A realidade hoje que nós temos é diferente um pouco politicamente do ano passado. Nós temos um grupo mais coeso, mas é prova que esse bastidor está fervendo, porque essa votação seria amanhã, já ficou para o dia 17, aos 45 minutos do segundo tempo, dia 18, voto orçamento, se bem que, caso não aconteça, pode pedir uma votação extraordinária, o presidente Ezequiel pode convocar, mas assim, vai meio que atabalhoando esse processo, que o governo já conta com esse recurso, inclusive concedeu reajuste agora para algumas categorias, já pensando nesse recurso que será aí desses 2%. É bom que se destaque, a iniciativa privada não é só contra ao aumento, que quem vai pagar esse imposto não é o empresário, quem vai pagar esse imposto é quem está na ponta, porque isso vai ser repassado. Às vezes o empresário não consegue, quando vê, acompanhar e embutir todo esse produto que já está muito puxado aí desde o período de 2021 para cá. Agora tem um ponto que deve ser destacado, aí foi até um destaque na fala, se não me engano, da FEComércio. E o secretário Cadu disse que isso não irá acontecer. Tem 3 setores que podem ser aí, além dos 20%, ainda tem um acréscimo de mais 3%. Desde que o governo queira e mostre a viabilidade. Então, a gente fica um pouco assustado. Quando fala em imposto e aumento de imposto, o empresário ele fica temerário, porque você espanta. A gente estava criando uma competitividade, você está vendo as empresas, não dá para chegar por dia para a noite. A gente tem 6 anos do governo, da professora Fátima. Eu me diga qual foram as empresas que chegaram nos 6 anos. Então, isso é um processo lento que a Paraíba está aí há mais de 15 anos investindo e ultrapassou a gente em larga escala, como o Ceará. Nossos grandes vizinhos aqui, nós estamos aqui cercados, Paraíba, Pernambuco e Ceará, onde a gente olha a empresa chegando lá, é polo petroquímico, e a gente não tem essa mesma pegada aqui, achando até que pelo governo do Estado, está alinhado com o governo federal, nós teríamos a facilidade maior nesse âmbito, mas torcemos, como residentes aqui, a governadora Fátima é a nossa governadora, é a minha governadora, todos aqui, a gente tem que torcer que dê certo. Acho que o cenário é um pouco diferente do ano passado, mas podemos ter surpresa ainda na votação da alíquota, voltando aí para 20%. Um dos pontos citados, inclusive por Cadu, secretário da Fazenda, era de que havia uma promessa de que tudo ia ficar mais barato, né, com ICMS em 18%, que não aconteceu. Isso dificultou agora esse processo de convencimento, digamos assim, da manutenção do imposto neste patamar? Bom, isso é várias narrativas, né? Você diminui o imposto, aí vai baixar o produto no outro dia. Às vezes tem essa questão do reajuste do combustível que a gente nunca consegue ver. Quando o dólar baixa, o combustível baixa. Quando o dólar aumenta, o combustível aumenta. A gente não consegue ter essa percepção. O que eu não acho justificável é você dizer que vai aumentar o imposto porque o seu vizinho aumentou. Todos os estados já fizeram a repactuação, aumentou o imposto para 20%, Paraíba, Pernambuco, eles fizeram esse reajuste. É bom que se lembre, porque nós estamos no trâmite do pacote fiscal do governo federal, do reajuste, de todo esse pacote do seu novo Código Tributário, né? E a gente vai ter que ter agora, aí está sendo feita essa regulamentação. Então, eles tinham que ter esse aumento para poder começar a nível de igualdade. O Rio Grande do Norte podia perder? Podia. Mas nós somos tão fracos de competitividade fora que talvez esse não seria só a única solução. Se bem que a gente não está falando aqui só esses 2%, não. Alguns benefícios como carro elétrico passou a ser tributado de forma gradativa. Você tem aquela questão do IPVA que tinha uma isenção para até 15 anos, aí vai voltar a estar sendo questionado esses pontos. Outros produtos que foram também adicionados. Então, não é só esse ponto, mas é um jogo de narrativas onde a gente entende que quanto menos imposto, isso se for prolongado, isso demonstra que a longo prazo, a médio e longo prazo, você vai ter uma estabilização, vai ter um atrativo maior, que você está no estado vizinho com um imposto e está no estado aqui com um imposto menor. E o que deve se equilibrar quando tiver depois a reforma do governo federal. Na sua avaliação, você já citou que está diferente o clima, mas na sua avaliação,
O governo consegue, neste ano, aprovar aí este ajuste para 20%? O governo conseguiu uma vitória importante na primeira comissão, falta agora a Comissão de Finanças. É difícil, tem ali 2 ou 3 deputados que ainda estão indecisos, tanto que não foi votado hoje. Pode ter surpresa? Pode. Mas eu acho que o jogo está mais favorável para o governo do que no ano passado. Informação para você que acompanha aqui o nosso cenário político. A governadora Fátima Bezerra regulamentou a aplicação do decreto 34194, publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça. A norma estabelece procedimentos para responsabilizar administrativamente e civilmente empresas que pratiquem atos lesivos contra a administração pública estadual. Empresas consideradas responsáveis por atos lesivos estarão sujeitas a multas que variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício, nunca inferiores à vantagem obtida. O decreto detalha os processos de apuração de irregularidades, criando o procedimento administrativo de responsabilização par e regulamentando a possibilidade de acordo de leniência, quando empresas envolvidas nessas irregularidades podem colaborar com as investigações para reduzir as penalidades que vão sofrer. Além disso, fixa a obrigação de reparar integralmente os danos causados a terceiros. Entre as principais medidas para fortalecer a transparência e integridade no setor público do Estado estão a criação de comissões específicas para investigar e processar as empresas, com autonomia para requisitar documentos, conduzir audiências e aplicar sanções. As comissões serão compostas por servidores efetivos e submetidas à supervisão da Controladoria Geral do Estado. De acordo com o Diário Oficial do Estado, as denúncias podem ser feitas por qualquer cidadão ou entidade, com garantia de sigilo durante a apuração. A Controladoria Geral do Estado terá papel central na condução dos processos e poderá avocar casos de maior complexidade. A diplomação dos vereadores prefeito e vice foi realizada nesta terça-feira em Apodi. O evento contou com a presença de autoridades, familiares dos eleitos e populares. Durante a cerimônia, o prefeito eleito destacou seu compromisso em trabalhar para o desenvolvimento do município. A vontade do povo prevaleceu e hoje nós estamos aqui, Sabino e Vanildo e os 3 vereadores sendo diplomados, para que a gente possa, com muita responsabilidade, cumprindo os princípios da gestão pública, a gente possa fazer uma gestão voltada para o povo. O vice-prefeito eleito também enfatizou a importância da união para superar os desafios do próximo mandato. Que a gente possa retribuir tamanha confiança, tamanho respeito, tamanha determinação para a gente. Então agora é fazer o que a gente sempre faz e fez na campanha. Acordar cedo, passar o dia trabalhando, para que o nosso povo realmente tenha aquilo que espera de nós. A diplomação aconteceu aqui no Fórum Desembargador Newton Pinto, na comarca de Apodi, na sala de júri, onde todos foram empossados em seus cargos, diplomados pela Justiça Eleitoral. Entre os vereadores diplomados, um representante da situação enfatizou a necessidade de diálogo e parcerias para garantir o legislativo atuante. O atual presidente da Casa, o vereador Júnior Souza, conversou com nossa equipe de reportagem. Eu fico muito feliz em dizer a todos os apodienses, muito feliz mesmo, com muita alegria, que a democracia nos proporcionou, principalmente a mim, chegar ao 10º mandato como representante do povo de Apodi. Parabéns, Apodi, e vamos trabalhar. Do outro lado, o representante da oposição reforçou que a fiscalização será um dos pontos fortes do novo mandato dos 4 integrantes do grupo. Um dia que a democracia nos colocou aqui, o povo nos colocou, nos confiou, nos colocou aqui para ser diplomado, e com certeza nós vamos trabalhar, se Deus quiser, nessa nova legislatura, para que a gente possa fazer um trabalho, mesmo sendo oposição, mas fazendo um trabalho de responsabilidade junto com o meu companheiro Jailson. A diplomação encerra um ciclo e dá início a uma nova fase política no município, com expectativas de avanços e desafios para os próximos 4 anos. Parabéns aos vereadores eleitos de Apodi, o prefeito Sabino, o vice e todos os envolvidos da Justiça Eleitoral apodiense. Foi uma eleição tranquila no município de Apodi. Houve, claro, ali os momentos mais fortes, desta campanha,
que foi emocionante também, foi uma das campanhas onde o Rio Grande do Norte estava de olho, estava acompanhando de perto. Parabéns a todos, posse dia 1º, e a gente já torce para que tudo dê certo aí na gestão do município de Apodi. Aqui de Mossoró, a diplomação vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 16. Então, os 21 vereadores, prefeito, vice, serão ali diplomados, receberão a autorização da Justiça para tomar posse em 1º de janeiro. Então, a gente segue acompanhando, né, não só aqui em Mossoró, mas também na região, esse processo todo que finaliza o processo judicial deste ano. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa com o Estênio Marques, presidente da CDL Mossoró. Estênio, com relação à economia do Rio Grande do Norte, como é que é a sua avaliação da economia do Estado, o peso da máquina pública deste ano, a avaliação que se faz também de avanços ou não, como é que o 2024 finaliza para o Rio Grande do Norte e perspectiva já para o próximo ano? Olha, o Rio Grande do Norte, ele, né, a gente brinca em conversas informais, que ele é condenado a dar certo. Geograficamente muito bem posicionado, corredor dos ventos, nós que fazemos esse circuito aqui, circuito literalmente, né, Mossoró para Natal, nós podemos ver com a paisagem mudada com a energia fotovoltaica e eólica. Então, nós temos um aquecimento nessa área, mas temos aqui o petróleo e gás aqui na nossa cidade evoluindo. Precisamos urgentemente que o governo do Estado consiga, junto com os órgãos de meio ambiente, isso aí é pouco falado, inclusive, na imprensa norte-riograndense, para licenciar os poços de petróleo. Mais de 780 poços estão para serem liberados para poder a antiga 3R e as outras empresas que adquiriram as concessões. Por exemplo, esse valor aí, a gente estima-se em mais de 2 bilhões de reais, somente em dinheiro que vão ter com essas licenças. Então, é um estado que está em crescimento. Você tem o hidrogênio, que tem uma possibilidade de crescimento, o hidrogênio verde, a própria cassinicultura, nós temos, temos a agropecuária, temos também aqui o forte, a parte, tanto ali Grande Natal, que é a parte da cana-de-açúcar, que nós também temos uma produção que a gente, às vezes, não se divulga muito aqui, que nós falamos do melão, da banana, mas também é forte. Então, o Rio Grande do Norte ele é um estado pequeno, mas muito rico, autossuficiente em energia, o querosene de avião também, que é feito aqui. Então, a cidade o estado ele tem tido um crescimento. Ele ainda não ocupa uma questão de uma posição de destaque a nível de Brasil e Nordeste, porque tem alguns fatores que faltam ainda se alinhar, diga-se também de passagem, politicamente falando. Mas o estado, economicamente, é um estado viável, atrativo, e que a gente espera que esse tenha uma atenção que merece, para que os políticos, os empresários, todos consigam aí ter uma simbiose para que esse Rio Grande do Norte continue dando certo, principalmente agora aí tem a promessa de continuidade na recuperação asfáltica do estado. Nós temos aí hoje, tem quase 95% das estradas com problemas, tem uma parte recuperada, mas tem que dar continuidade, porque senão a gente não consegue escoar, nós não temos outro meio de escoar a produção e também de chegar aos pontos turísticos do nosso estado, que é uma das fontes de riqueza. Então, precisamos urgentemente que essa malha viária seja toda recuperada para que a gente possa tracionar a economia e também conseguir fazer com que o pequeno empresário consiga importar e exportar a sua mercadoria pelas estradas norte-riograndenses. Um abraço aqui para o Janilson, sempre acompanhando o nosso programa, o Niel do Sumaré também aqui atento à nossa programação. E quem manda mensagem aqui é o Gerson Nóbrega, desejar ao amigo Estênio plena recuperação, com a avaliação que faz em relação à construção do novo centro comercial de Mossoró, com 315 boxes. Pergunta aqui o Gerson. Amigo, eu sou um fã entusiasta desse projeto. Desde a época em que teve esse primeiro pontapé, que foi uma ideia lá na campanha de 2014, Tião Couto lançou esse projeto, o prefeito Alisson, onde a gente ainda debruçou sobre a mesa, comprou essa ideia, está fazendo a entrega agora, é excepcional. Precisa agora que as outras etapas sejam feitas. É a alocação dos ambulantes, os ambulantes têm que ter também a consciência que vão ter o seu local, a retirada de forma pacífica daquelas pessoas que ocupam indevidamente as calçadas, para que se libere o estacionamento, para que se
a Secretaria de Transporte e Mobilidade possa fazer a fiscalização para a gente também ter as vagas de estacionamento. Então, é um projeto que começa com a entrega, Gerson, e você, que agradeço a deferência e mando um abraço, mas que ele tem que ter uma continuidade para que a gente possa aí, para que não fique amanhã um segundo vucu-vucu, porque hoje a gente não tem mais o espaço, e que a gente consiga dar oportunidade de vez e voz a esses 300 empreendedores que vão estar lá ocupando, e parabenizar, lógico, a Prefeitura de Mossoró, que executou brilhantemente e deve até entregar de forma até antecipada esse projeto, agora acho que para o finalzinho de 2024, já entregou uma parte, eu vi, e deve ter, no começo de 25, entregar o restante. Um abraço aqui para o Luiz Aires, presidente lá do Centro Comunitário lá do Aeroporto 2. Ele diz aqui que a categoria dos agentes de saúde e endemias cobra a resposta sobre o IFA, Incentivo Financeiro Adicional. O recurso já se encontra no município, que vem do governo federal. Semana passada teve prestação de contas da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, na Câmara de Mossoró, e a secretária Morgana falou que isso vai ser resolvido para o próximo ano, devido também à própria legislação eleitoral. Então, pelo que eu compreendi, próximo ano, viu, Luiz Aires? Quem também manda mensagem aqui para a gente, deixando o registro da audiência, é o João, diretor da UPA. Quem manda aqui também mensagem, desejo sucesso sempre. O Senhor da vida vos abençoe. Arthur Leite, obrigado, amigo, pela participação aqui no nosso programa de hoje. E também seu Aldo Ferreira, seu Aldo da Prefeitura, também deixando aqui o registro da audiência. Quem também está aqui conosco é o professor Antônio Félix. Obrigado, professor Antônio Félix, aí do Alto da Conceição, também acompanhando aqui a gente. Raimundo Nonato Cinquentinha está dizendo aqui que está até hoje esperando que o Ministério Público promova uma ação civil pública para que faça cumprir a Lei 2592/2019, com a palavra o promotor da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró, Guglielmo. Pois é, rapaz, e aí a gente fica aguardando isso aí, viu? Quem pode agir é o próprio MP, né? A cobrança existe aí por parte do Cinquentinha, a gente registra aqui. Bem, Estênio, 2025, no começo aqui do programa, você falava sobre a boa perspectiva sobre o Natal, e 2025, para a economia, para o comércio de Mossoró, quais são as perspectivas? A perspectiva são as melhores, a gente deve ter aí um crescimento agora real, igualando praticamente os números da pandemia, pré-pandemia. É uma expectativa que o comércio varejista, o CNDL, em suas pesquisas de prospecção, já aponta esse crescimento. Nós estamos vivendo um momento delicado na economia, nunca é bom esse aumento dos juros, da taxa básica de juros. Nós iniciamos amanhã a última reunião do Copom, devemos aí ter mais um aumento. Isso não é bom para a economia, que aí a gente vai ter o produto mais caro, que é a taxa básica de juros, mas essa é uma forma de controlar também a inflação. Ninguém quer mais a inflação. A nível local, nós temos aí essa expectativa que eu falei. Tradicionalmente, a partir de janeiro, a indústria, o pessoal do melão começa a contratar, o sal também, se as águas, não tiver chuva, então ele já começa ali em fevereiro, março, quando acabar a chuva, também já fazer a contratação, aquecer. E aqui o turismo de evento muito forte. Nós tivemos aqui agora uma belíssima, acompanhei à distância a Mossoró e Guess, tivemos o evento tradicional aqui, que já é os eventos culturais, o evento da ASIM, que é também tradicional em parceria com a TCM, mas no próximo ano nós teremos também, como eu falei, a convenção estadual do comércio aqui em Mossoró. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Esperamos aí que é um ano que não tem nenhum tipo de empecilho da forma política. O empresário tem mais tempo para trabalhar, os governantes têm mais tempo para pensar também, focar na economia, focar no comércio, focar na gestão, e aí a gente consegue aí a várias mãos conseguir tracionar melhor e com diálogo, com as portas sempre abertas, escutando muito a todos os entes que compõem essa cadeia, os outros colegas de entidade, também com os órgãos públicos, governo estadual, municipal e federal, para que a gente possa, em conjunto, fazer com que o comércio reflita, traga renda, gere impostos, e a gente consiga aí ter um 2025 superior a 2024. Estênio Marcos, presidente da CDL Mossoró, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço a todos que fazem a TCM, muito obrigado, e o coração ainda não está 100% não, mas
daqui a um tempinho fique e a gente volta aí 100% às atividades. Muito obrigado, e a você que está em casa, uma boa noite. Seja sempre bem-vindo, recuperação excelente para você nesses próximos dias. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.